A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas. Números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, curtindo, se inscrevendo e deixando no comentário o seu nome e dizendo que você é membro da Igreja e os Dons, e diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério do Senhor Deus, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que o templo físico de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciaram mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários aqui. A inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor de Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14. Para você receber um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só o Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Poliana, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Anthony. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Vamos dar início ao sorteio. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam parte desse rebanho. Rebanho dos escolhidos de número 7. Escolhido de número 7. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Seja você também parte desse rebanho. Daniel capítulo 7. Para os escolhidos de número 7. Você que escolheu ser parte do rebanho dos escolhidos de número 7, você vai meditar hoje no livro de Daniel, capítulo 7. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Sejam todos bem-vindos. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluias e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 7. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Daniel, capítulo 7, com 28 versículos. O sonho com os animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel, na sua cama, um sonho e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel, na minha visão da noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais de grande e diferente um dos outros subiam do mar. Os primeiros eram como leão e tinham asas de águia. Eu olhei até que foram arrancadas asas, e foi levantado da terra o posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas, os dentes, e lhe foi dito: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal, semelhante a um leopardo. Ele tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuei olhando as visões da noite e vi um 4º animal,
terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés. O que sobrava era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 4. Escolhidos de número 4. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, que contém 27 versículos. Saul encontra-se com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afa, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, filho e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaria em altura e todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, mas tampouco estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para que não suceda que meu pai cesse de preocupar-se com as jumentas e se angustie por causa de nós. O moço, porém, respondeu: nessa cidade é um homem de Deus, ele é honrado e tudo o que diz acontece. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao seu moço: se formos, que levaremos ao homem? O pão de nossos alforjes se acabou, e presente algum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Escolhidos de número 13. Vamos aos escolhidos, ao livro para esses escolhidos. Efésios com 6 capítulos. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos à oração. A oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Efésios capítulo 4. Que contém 32 versículos. A unidade do corpo de Cristo, portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebeste, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando aguardar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Em um só Senhor, uma só fé, em um só batismo, um só Senhor Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Rebanho Santo, rebanho dos escolhidos de número 11.
Vamos ao livro. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 20. João, capítulo 20, para os escolhidos de número 11, que contém 31 versículos, a ressurreição do Senhor Jesus. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem o Senhor Jesus amava. Ele disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro e o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que cobria a cabeça do Senhor Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 9. Escolhidos de número 9. Gálatas. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas, capítulo 1, para os escolhidos de número 9. Vamos à oração. E a oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda opressão do mal. E que eu peço, é o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gálatas, capítulo 1. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Gálatas, capítulo 1. Que contém 24 versículos. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Jesus o Cristo, pelo Senhor Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do Senhor Deus, nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos achou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos aquietam querendo perverter o evangelho de Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos, aos próximos escolhidos. Sejam bem-vindos. Capítulo 3, escolhidos de número 3. Salmos, com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Capítulo 12. Salmos, capítulo 12, para os escolhidos de número 3. Vamos aos Salmos, capítulo 12. Que contém 8 versículos. Salmo de Davi.
Salva-nos, Senhor, pois já não há homens piedosos. São poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em segurança, quem por ela anseia. As palavras do Senhor são puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração os livrará para sempre. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 1. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. A oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço agora que haja expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ageu, capítulo 1, que contém 15 versículos para os escolhidos de número 1, chamada reconstrução do templo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar das vossas casas, bem acabadas enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Vamos aos escolhidos de número 12. Antes de eu sortear o capítulo, o livro e o capítulo para os escolhidos de número 12, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores,
independente do valor, seja R$ 1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao livro, que é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, para os escolhidos de número 12. Segundo Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Saudação e ação de graças, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, pela vontade do Senhor Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graça ao Senhor Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por este mesmo motivo eu te exorto e te desperte o dom do Senhor Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo.
do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, para os escolhidos de número 10, você que escolheu ser parte desse rebanho, você vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, você que escolheu ser parte dos escolhidos de número 10. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, que contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não foi vã. Havendo primeiro padecido e sido ultrajado em Filipos, como sabeis, tornamos ousados no nosso Senhor Deus para vos falar o Evangelho do Senhor Deus, em meio grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como agradar aos homens, mas ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Como bem sabes, nunca usamos de palavras bajuladoras, nem de intuitos gananciosos. O Senhor Deus é testemunha. Não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Onde fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Vamos aos escolhidos de número 14. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixa eu sortear o capítulo e o livro para os rebanhos dos escolhidos de número 14. Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. 44. Jeremias, capítulo 44, para os escolhidos de número 14. Jeremias, de número 40. Jeremias, capítulo 44, para os escolhidos de número 14. Jeremias, capítulo 44, que contém 30 versículos. Castigo por causa da idolatria. Jeremias, capítulo 44, que contém 30 versículos. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Senhor Deus de Israel: viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e todas as cidades de Judá. Hoje elas são
um deserto e ninguém nelas habita. Por causa da maldade que fizeram, provocaram-me a ira, indo queimar incenso e servir os outros deuses que nunca conheceram eles, vós e vossos pais. Eu vos enviei todos os meus servos e os profetas madrugando para vos dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Eles, porém, não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para que se converterem da sua maldade, para não queimarem incensos aos outros deuses. Portanto, derramaram-se a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Elas se tornaram em deserto, em assolação, como hoje se vê. Agora assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, Senhor Deus de Israel: por que fazes tão grande mal contra vós mesmos, eliminando de Judá o homem e a mulher, a criança e o que mama, a fim deixardes ali remanescente algum? Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos Vamos aos Vamos aos rebanhos, próximos rebanhos. Rebanhos 2 escolhidos de número 5. Vamos ao capítulo. Vamos ao livro. Glórias ao Senhor Deus. 1 Reis, com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis para os escolhidos de número 5. Primeira Reis, capítulo 6. Para os escolhidos de número 5, vamos à oração. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo. De toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Dou glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. 1 Reis, capítulo 6. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. 1 Reis, capítulo 6, que contém que contém 38 versículos. A construção do templo. No ano 480, depois os filhos de Israel terem saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês, começou-se a edificar o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do recinto principal do templo era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura. E fez para o templo janelas estreitas com grades, edificou andares contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, e fez salas laterais ao redor. O andar de baixo era 5 côvados de largura, no meio de 6 côvados, e o terceiro 7 côvados de largura. E do lado de fora do templo, em redor, fez pilastras de reforço para que as vigas não se apoiassem nas paredes do templo. O templo era edificado com pedras lavradas na pedreira, de maneira de que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu no templo quando o edificavam. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro.
O livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3. Cantares, capítulo 3. Que contém 11 versículos para os escolhidos de número 8. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa palavra, sua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver oprimindo, que estiver trabalhando contra tuas santas escrituras. Glórias ao Senhor Deus, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chegue a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Cantares, capítulo 3, que contém 11 versículos. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei, visto aqueles a quem ama minha alma, apartando-me um pouco deles. Logo achei aqueles a quem ama minha alma. Detive até o que levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e corça do campo, que não acorde nem despertes o meu amor, até que ele o queira, que é esta sobre o deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercado. Olhai, e a liteira de Salomão, 70 valentes dos valentes de Israel estão ao redor dela. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. Escolhidos de número 6, vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, para os escolhidos de número 6, que contém 21 versículos. A visão, o espinho na carne, é necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, o Senhor Deus sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, de fora do corpo não sei, o Senhor Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Sofonias. O livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 3, Sofonias, capítulo 3. Para os escolhidos de número 2, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém, ai da rebelde manchada na cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões que rugem no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela,
Ele não comete iniquidade, todas as manhãs traz a justiça à luz, e cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminei as nações e suas fortalezas estão assoladas, fiz deserta suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas, suas cidades foram destruídas. Até não ficar ninguém, até não haver quem habite, eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 10, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 7. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 4. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de João, capítulo 20. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 12. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 14. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 44. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 6. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 3. E eu vou ler uma das denúncia das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. Atenção, se você e a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as duas igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Essa denúncia é a denúncia de número 89. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Neste texto de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos de seres humanos. Atenção, você que tem certeza que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade. Se o seu líder provar para nós da Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta e você como verdade, a você como verdade, são realmente verdades, com base na Bíblia Sagrada, sem interferências ou manipulações dos seres humanos, há que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós, as duas igrejas virtuais, estamos mentindo, e que é possível crer, cultuar ou adorar
ao Senhor Deus de forma que bem entender, sem que seja necessário as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada, essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 50 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 10, Daniel 7, o 5, 1 Samuel 9, o 11, Efésios 4, o 2, João 20, o 8, Gálatas 1, o 1, Salmos 12, o 3, Ageu capítulo 1, o 6, 2 Timóteo capítulo 1, o 12, 1 Tessalonicenses capítulo 2, o 14, Jeremias capítulo 44, o 4, 1 Reis capítulo 6, o 13, Cantares capítulo 3, o 9, 2 Coríntios capítulo 2, o 7, Sofonias capítulo 3. E eu vou ler para vocês também avisos para todos vocês. Atenção, vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das lives. E dessa maneira, o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Atenção a todos que são ofertantes e dizimistas desse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, vocês que querem, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância em você seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir
com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, seguindo, compartilhando e principalmente escolhendo um para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. De cima do monte, você também e receber orações, meditações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua obra e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Glórias ao Senhor Deus. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e os horários das lives vão estar na descrição do vídeo. E outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. E a produção vai estar retornando contato com outras informações importantes. E tirando as suas dúvidas, as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Japão, Colômbia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.